anterior, discutimos o conceito de estágio, apresentando um breve histórico e fundamentos legais do estágio e a relação teoria e prática do estágio supervisionado e suas contribuições nos cursos de formação docente. Nesta aula, iremos apresentar a operacionalização do estágio supervisionado nos anos iniciais do ensino fundamental no curso de Pedagogia do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. O plano de ensino da disciplina apresenta os objetivos, os conteúdos e as atividades que serão realizadas no semestre. Plano de ensino da disciplina de estágio supervisionado 2. Docência anos iniciais do ensino fundamental. A ementa. Fundamentação teórica do estágio curricular supervisionado, observação e monitoria e regência nos anos iniciais do ensino fundamental, acompanhamento da prática e o pedagogo na função de orientação educacional nas escolas de educação básica com vista à gestão escolar. Objetivos. Objetivo geral. Proporcionar condições teórico-metodológicas ao acadêmico para exercício da docência nos anos iniciais do ensino fundamental. Objetivos específicos. Discutir o projeto de estágio, situando tarefas e etapas a serem cumpridas. Caracterizar a dinâmica do processo pedagógico na escola, observando e acompanhando a prática dos atores que envolvem a escola. Realizar um diagnóstico da realidade da escola-campo do estágio, identificando sua filosofia e o seu papel social como instituição, inserida numa determinada comunidade. Elaborar o projeto de intervenção a ser desenvolvido nos anos iniciais do ensino fundamental. Aplicar o projeto de intervenção, desenvolver a regência nos anos iniciais do ensino fundamental e participar das atividades desenvolvidas no âmbito das escolas campos de estágios. Como instrumentos de avaliação, teremos a participação no AVA, nos fóruns de discussões, 10 pontos, seminário temático presencial, 20 pontos, estágio curricular supervisionado e relatório técnico científico, 60 pontos, e a autoavaliação no valor de 10 pontos. Algumas considerações iniciais sobre o estágio curricular supervisionado no curso de Pedagogia. Ao pensarmos o estágio, necessário se faz entendê-lo como um componente curricular, capaz de proporcionar ao aluno a reflexão contextualizada, dando condições para que se torne autor da sua própria prática. Nesse cenário, a LDB 9394/96 requer a superação dos modelos desarticulados, os quais dicotomizam a teoria e a prática. Para Lima 2002, o estágio como atividade teórica instrumentalizadora da praxis deve se concretizar na estratégia investigativa, como estudamos na aula anterior, na perspectiva da pesquisa, ou seja, com aproximações da realidade, e assim fazer concretizar suas atividades em espaços fundamentados na pesquisa, subsidiados pelas teorias que os sustentam. As atividades de pesquisa deverão proporcionar ao estagiário o repensar da teoria e da prática, de forma a desenvolver a reflexão sobre a sua atividade profissional. Para isso, ele deve ir além do conhecimento culturalmente organizado e colocar a escola numa perspectiva de local múltiplo, de experiências sociais, de modo a tornar a prática pedagógica uma constante releitura da realidade, com todas as suas necessidades. E nesse sentido, que o curso de Pedagogia do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais propõe aos acadêmicos que se apropriem de forma crítica e criativa do saber universal acumulado e sistematizado ao longo do pensamento humano e prevê que aos mesmos sejam reflexivos e participem efetivamente da teoria e prática relacionada ao ensino, fazendo jus ao objetivo maior do curso, que é o exercício da docência. Sendo assim, o estágio é atividade de ensino e aprendizagem, e não simples preparação para o mercado de trabalho. Deve, portanto, ser realizado considerando-se a universidade e os campos de estágios, as próprias escolas como locais de formação pessoal e profissional, as quais possibilitam ao acadêmico o desenvolvimento de habilidade de pensamentos para que possa aprender a fazer uma leitura desta realidade, de forma autônoma e que, por meio de um processo reflexivo, possa propor possíveis soluções para os problemas identificados. O estagiário será orientado pelo professor de estágio e acompanhado pelo tutor presencial, devendo o tutor presencial acompanhar seus estagiários, inclusive visitando-os na instituição em que realiza o estágio. As atividades de estágio serão planejadas juntamente com as demais disciplinas do curso e discutidas com o grupo de colegas nas atividades presenciais. O estágio será direcionado para a superação
da visão conteudista, supervalorização dos conteúdos teóricos e acadêmicos, e da visão praticista, aplicacionista, supervalorização do fazer, desconsiderando a dimensão teórica do conhecimento. O estágio supervisionado será, portanto, obrigatório, considerando a atividade articulada com as atividades de trabalho acadêmico com as demais disciplinas e realizado por meio de atividades de pesquisa ao longo do curso. O estágio supervisionado no curso de pedagogia é obrigatório, constituindo-se um requisito indispensável para a sua conclusão. O mesmo deve ser realizado em escolas de educação básica e, conforme o parecer do Conselho Nacional de Educação 9/2001, deve ser vivenciado com tempo suficiente para abordar as diferentes dimensões da atuação profissional. O curso de pedagogia oferecido pelo Instituto apresenta o estágio supervisionado distribuído conforme o projeto pedagógico. Por meio dele, busca-se a formação profissional voltada para a promoção da cidadania e como espaço de consolidação dos conteúdos teóricos das disciplinas pedagógicas e fundamentos da educação, trabalhados nos anos de formação acadêmica. Desta forma, o estagiário deve ter a oportunidade de vivenciar situações concretas do cotidiano educacional e, simultaneamente, articular a teoria e a prática, adquirindo subsídios para questionamentos e reflexões sobre o objetivo, o conteúdo e a metodologia que envolve o processo de ensino-aprendizagem. O projeto de estágio supervisionado do curso de pedagogia estabelece as diretrizes para a operacionalização do estágio nas escolas de educação básica. Conforme sugerido pelo regulamento de estágio, de acordo com o projeto político-pedagógico do curso de licenciatura em pedagogia, para a consecução de proposta de estágio, propõe-se uma carga horária total de 400 horas, sendo essas distribuídas a partir do 5º período, compondo atividades orientadas pelo professor formador e tutores, e desenvolvido pelo acadêmico no campo de estágio, observando as seguintes etapas. Carga horária da disciplina de estágio supervisionado do curso de pedagogia. Estágio supervisionado 1, docência na educação infantil, 5º período, carga horária total 100 horas. No 6º período, estágio supervisionado 2, docência nos anos iniciais do ensino fundamental, 100 horas. Estágio supervisionado 3, docência nos anos iniciais do ensino fundamental, 7º período, 100 horas. Estágio supervisionado 4, docência na educação de jovens e adultos e educação especial inclusiva, 100 horas, totalizando 400 horas de estágio. O estágio apresenta etapas a serem cumpridas pelo acadêmico na escola campo de estágio. As etapas sendo elas observação e contextualização da escola, coparticipação docente e de regência, que deverão ser distribuídas pelos semestres letivos. Cada uma delas deverá ocorrer na forma de pesquisa e, para tanto, deve ser planejada, executada e finalizada com um relatório técnico-científico. Vale lembrar que, ao final da etapa da docência, também deve ser elaborado um relatório constando o registro das atividades e procedimentos, as impressões pessoais e uma autoavaliação. Apresentarei agora as etapas de cada período do curso. No 5º período, a disciplina de estágio curricular será composta por 4 horas de apresentação do projeto de estágio no encontro presencial, aulas teóricas no AVA, com as discussões nos fóruns e leituras dos textos disponibilizados, e 4 horas de seminário realizado no polo e 4 horas de seminário realizado no polo de apoio presencial. Caracterização da escola de educação infantil, totalizando 20 horas. Observação e participação na prática pedagógica na educação infantil, 20 horas. Elaboração de projetos de intervenção, 10 horas. Regência na educação infantil, 20 horas. Elaboração de relatório parcial e final, 10 horas. No 6º período, também teremos as 4 horas de apresentação do projeto de estágio na aula presencial, 12 horas de aulas teóricas no AVA, 4 horas de seminário, a apresentação do estagiário da escola devidamente documentada, com carta de apresentação e assinatura da declaração de aceite, 20 horas de caracterização da escola de ensino fundamental, observação e participação na prática pedagógica nos anos iniciais do ensino fundamental, 20 horas. No 6º período, preferencialmente, o estágio deverá ser realizado em turmas do 1º ao 3º anos do ensino fundamental. 10 horas de elaboração de projetos de intervenção,
20 horas de regência nos anos iniciais do ensino fundamental e 10 horas de elaboração de relatório parcial e final. No 7º período, apresentação do projeto de estágio 4 horas, aulas teóricas no AVA 12 horas, seminário 4 horas, que se refere às aulas teóricas da disciplina. Apresentação do estagiário à escola devidamente documentado e com a carta de apresentação e assinatura da declaração de aceite. Caracterização da escola de ensino fundamental, 20 horas. Observação e participação na prática pedagógica nos anos iniciais do ensino fundamental, 20 horas. No 7º período, preferencialmente, o estágio deverá ser realizado em turmas do 4º e 5º anos. 10 horas de elaboração de projeto de intervenção, 20 horas de regência nos anos iniciais do ensino fundamental e 10 horas de elaboração de relatório final, parcial e final. Carga horária da disciplina no 8º período. Apresentação do projeto de estágio supervisionado, aulas teóricas no AVA e seminário, 4 horas. Apresentação do estagiário à escola devidamente documentado, com a carta de apresentação e assinatura da declaração de aceite. O estágio do 8º período será realizado em escolas de educação especial e educação de jovens e adultos, totalizando 20 horas de caracterização. Observação na educação especial e observação na educação de jovens e adultos, 20 horas. Elaboração de projetos de intervenção, 10 horas. Regência na educação especial e regência na educação de jovens e adultos, 20 horas. E 10 horas de elaboração de relatório parcial e final. A realização do estágio curricular supervisionado nas escolas de educação básica é muito importante na questão da articulação da relação teoria e prática, na perspectiva da construção da praxe. Se constitui um processo fundamental na qualidade da formação do docente, como sujeito autônomo, na construção da sua identidade profissional e possibilitando a busca de respostas acerca das contradições, das dificuldades relativas ao fazer pedagógico. Para tanto, é importante lembrar que a formação de professores aconteça sobre paradigmas orientados por um ensino crítico e emancipador. Tendo em vistas as demandas específicas do estágio no curso de pedagogia, algumas especificidades quanto aos recursos humanos devem ser observados. Quais são, então, as estratégias de apoio desenvolvidas no estágio? O acadêmico, ele terá o apoio do professor orientador do estágio, que é o responsável pela articulação das atividades de estágio com as propostas do projeto político-pedagógico e com o projeto de estágio do curso, prevendo ações que favoreçam a análise, a compreensão e a intervenção nos contextos histórico, social, cultural e organizacional, ou seja, a realidade das escolas campos de estágio. Além do professor orientador de estágio, o acadêmico terá também o apoio do tutor presencial, que trabalha diretamente em contato com os acadêmicos e com as escolas campos de estágio. Sendo assim, ele deve agir como principal interlocutor entre o estagiário e os campos de estágio. O tutor à distância, a característica principal das atividades do tutor à distância é possibilitar o trabalho de orientação ao acadêmico, a partir dos parâmetros fornecidos pelo docente orientador e as discussões no fórum de ensino. A escola deverá aceitar formalmente os acadêmicos e indicar funcionários do seu quadro de pessoal com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvido no curso do estagiário. Os seguintes profissionais devem se envolver direto ou indiretamente com o estágio nas escolas campus. Então, nós teremos na escola campo o diretor, o supervisor pedagógico e o professor, que dará o suporte para a realização do estágio na escola. Nessa perspectiva, o aluno irá vivenciar o estágio enquanto atividade de ensino e de aprendizagem, e não uma simples preparação para o mercado de trabalho. Portanto, o estágio deve ser realizado considerando-se a universidade e os campos de estágios, as próprias escolas como os locais de formação pessoal e profissional, as quais possibilitam ao acadêmico o desenvolvimento de habilidades de pensamento para que ele possa compreender, para que ele possa aprender a fazer uma leitura da realidade de forma autônoma, por meio de um processo reflexivo, sendo assim parte integrante do processo educacional. O estágio ele carrega em si a possibilidade de articulação do ensino, da pesquisa e da extensão, no estreitamento das relações com a sociedade, aprofundando a inserção crítica da universidade na realidade social. Nesse sentido, a proposta é que, através das situações reais, ocorra o conhecimento do mundo do trabalho,
unindo a teoria e a prática. E qual o papel do estagiário nesse processo? Os estagiários devem entender que o estágio é uma atividade obrigatória, requisito indispensável para a conclusão do curso e básica para a sua formação profissional. Deve então seguir as orientações relativas aos seus processos de formação, esforçando-se para cumprir prazos e tarefas, empenhando-se ao máximo na realização do seu estágio. No desenvolvimento dessa etapa de formação, é imprescindível que os acadêmicos observem os preceitos de respeito ético no profissional, frente às escolas, aos profissionais e aos alunos envolvidos. As atribuições dos estagiários. Realizar a leitura de textos diversos para enriquecer as reflexões críticas sobre o estágio supervisionado. É importantíssimo que o aluno, que o acadêmico, ele participe dos fóruns de discussões disponibilizados na sala de aula virtual, que ele faça a leitura de todos os textos, sugerir o nome da escola campo para a realização do seu estágio, promover a intermediação do tutor presencial para a oficialização do estágio, providenciar todos os documentos para a realização do estágio, informar-se e cumprir as normas e regulamento do estágio, munindo-se de todos os recursos necessários a cada etapa. Enviar relatório de estágio de acordo com o cronograma estabelecido pelo docente orientador, acessar continuamente a plataforma para assegurar-se das informações e orientações, como também participar dos fóruns de discussões. Na sala de aula virtual, normalmente são disponibilizadas algumas orientações fundamentais para a realização dos estágios. Então, nesse sentido, é imprescindível que o acadêmico acesse continuamente a plataforma. Comunicar-se sempre que necessário com os docentes tutores e com o polo, garantindo que suas necessidades sejam avaliadas e encaminhadas. Reconhecer e seguir as orientações relativas aos procedimentos formais de estágio. Cumprir as etapas previstas para a realização do estágio, em consonância com o projeto de estágio e o respectivo cronograma na realização das atividades. Manter um comportamento compatível com a função docente, pautando-se pelos princípios da moral e da ética profissional, respeitando todos os profissionais, todos os alunos e toda a comunidade escolar. Preencher os formulários e buscar assinaturas devidas. É importante que todos os formulários tenham a assinatura e o carimbo da escola. Avaliar de modo constante e crítico o seu desempenho na função docente, nas atividades do estágio. E colaborar para a solução de problemas na escola, no estágio e ainda com seus colegas de turma. É necessário que o estagiário mantenha a postura de professor-aprendiz diante das experiências escolares, dispondo-se a aprender com elas e através delas, associando-as ao referencial teórico estudado no curso. Para que tudo isso aconteça conforme o previsto, o acadêmico deve cumprir todas as suas atribuições. O estagiário, nesse momento, é um aprendiz. E qualquer atitude de prepotência ou negligência pode determinar resultados desfavoráveis ao que foi projetado. Quanto à avaliação do estágio supervisionado. O processo de avaliação do estágio do desempenho do estagiário deve ser realizado de forma contínua e sistemática durante o desenvolvimento de todos os estágios. A avaliação deverá ser feita pelos profissionais que supervisionarem o estágio na escola, pelo professor orientador do estágio e pelo tutor presencial. A avaliação deve estar prevista no superprojeto de estágio e fica condicionada à observância dos seguintes aspectos. O aluno deverá aproveitamento do estagiário sobre o aspecto profissional e atitudinal no desempenho das atividades de estágio, desempenho nas atividades teóricas práticas promovidas e ou solicitada pela escola campo de estágio, desempenho na regência de classe, apresentação dos relatórios dentro das normas técnicas científicas previamente estabelecidas pelo professor orientador do estágio. Orientações para a operacionalização do estágio supervisionado nos anos iniciais do ensino fundamental. O estágio objetiva conhecer a escola campo de estágio, analisar o cotidiano da escola. Nesse momento, são levantadas questões investigativas, como: o que é a escola? Como realiza a sua função social? Quem são os atores que nela atuam? Que coerência, contradições, conflitos nela apresentam? Como é o seu cotidiano? Quais são os problemas
que mais tem dificultado a ação da escola? Durante o estágio, o acadêmico tem a possibilidade de conhecer o cotidiano da sala de aula, observar e participar do contexto da sala de aula, discutir esse cotidiano, levantar temas de estudo com os alunos, elaborar propostas de trabalhos. E o desenvolvimento do estágio, ele ocorre por meio de reuniões, de levantamento bibliográfico, de reflexão sobre o cotidiano escolar, em particular a sala de aula, os conceitos educacionais, as propostas, os levantamentos junto ao professor regente, bem como a professora orientadora, de possíveis temas para a elaboração de projetos de intervenção. O estágio, ele visa possibilitar a análise e reflexão crítica sobre a realidade da escola de ensino fundamental, sobre o papel do professor como investigador da própria prática. É um momento de vivenciar o cotidiano da escola, de intervir na realidade-alvo por meio de práticas pedagógicas relacionadas dialeticamente com a teoria, participar em atividades variadas relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem, e especificamente de regência de classe. Planejar e desenvolver temas de estudo em sala de aula e preparar-se para um profissional competente, contribuindo para a formação de cidadãos também comprometidos com a transformação social. Várias são as etapas realizadas no estágio, dentre elas a observação, a participação e regência na sala, levantamento de conteúdos a serem trabalhados com os alunos, elaboração de plano interdisciplinar, projetos de planos de aula e desdobramento do projeto de intervenção, regência de classe, participação em atividades de acompanhamento de alunos com dificuldades de aprendizagem, elaboração de temas de estudos e execução individual e em parceria com a professora. A avaliação será realizada por meio de acompanhamento pela professora orientadora do estágio e desenvolvimento do projeto, das atividades vivenciadas pelo estagiário na escola campo, onde são observadas atitudes como assiduidade, pontualidade, participação, relacionamento na escola com alunos, professores, equipe técnica nas atividades, atendimento às solicitações advindas da escola e da professora. Além disso, são avaliados os planos de aula e a sua aplicação, o relato de experiência final do estágio e a sua apresentação. Ao elaborar o relato de experiência, os alunos constroem um conhecimento novo, resultante da análise das informações obtidas pela observação, pela entrevista, pela análise documental, pela teoria e pela experiência. No período de estágio, dúvidas e obstáculos sempre ocorrem e esses se situam principalmente no início desse processo em uma escola. No entanto, quando o estágio está confirmado e se inicia, o acadêmico deve se preocupar-se com as suas atitudes, prever situações e, principalmente, fazer uma avaliação permanente das atividades realizadas. O aluno deve apresentar-se à escola para conhecer a sua realidade, devidamente documentado. A carta de encaminhamento deverá ser assinada pelo tutor presencial. O aluno deve informar-se sobre o período que poderá dispor para as diversas atividades do estágio, deve cumprir o cronograma de estágio, bem como as tarefas que lhe foram destinadas. O acadêmico deve informar o professor de estágio o cronograma estabelecido junto à escola para a realização do estágio, planejar as atividades a serem desenvolvidas, submetendo a apreciação do professor de estágio, planejar as atividades de regência, plano de ensino, plano de aula, projeto, de acordo com as características da classe. Elaborar e executar projetos pedagógicos conforme as necessidades evidenciadas na escola do estágio. O acadêmico deve ainda planejar e executar atividades para serem desenvolvidas no seminário, no polo de apoio presencial, participar de eventos relacionados à área de educação, tais como encontros, reuniões, seminários, palestras, oficinas pedagógicas. Deve também anotar eventuais dúvidas para discutir em momentos oportunos com o professor de estágio e tutor presencial, reunir todo o material elaborado durante o estágio para que seja anexado ao relatório final. Deve comparecer às reuniões e encontros de sala de aula para estudos, planejamento e avaliação do estágio. Participar dos plantões pedagógicos, recorrendo sempre que necessário ao professor de estágio e o tutor presencial. Preparar a documentação necessária à comprovação do estágio. Elaborar o relatório final. Avisar com antecedência a escola de estágio sobre alguma eventual ausência em caso de extrema necessidade, porque é importante que o aluno seja assíduo ao estágio. Entregar ao professor na data prevista o material organizado, conteúdo, todas as informações, relatórios, projetos, planejamentos, necessária apreciação do estágio. As fichas e os documentos serão assinados
pelo estagiário, pelo professor regente, pelo diretor e sempre com o carimbo da escola. Dentro das etapas do estágio, temos a apresentação do estagiário na escola campus de estágio. Para iniciar, o acadêmico deverá fazer contato com a direção da escola e agendar uma data para o início do estágio. O aluno deverá estabelecer vínculo com a instituição a ser estagiada por meio da carta de encaminhamento e da declaração de aceite. Esse documento deverá ser assinado pelo diretor da escola, que formalizará a sua concordância na realização do estágio. Sem esse documento, o estágio não poderá ser iniciado, uma vez que a concordância da carta de declaração de aceite oficializa a realização do estágio. As etapas de operacionalização do estágio na escola. A primeira etapa é a observação e caracterização da escola, que contempla a análise documental, observação e entrevista. Segunda etapa, caracterização da classe e do aluno. Terceira etapa, observação, monitoria e participação na prática pedagógica, auxílio à docência. Quarta etapa, elaboração de projeto de intervenção e regência. E a última etapa, elaboração de relatório final de estágio. Bem, na observação e caracterização da escola. Para realizar um diagnóstico da escola e proceder à sua caracterização, você irá realizar uma análise documental, observação e entrevistas. Na análise documental, para compreender a organização da escola, faça um estudo do projeto político-pedagógico da instituição. Ao ler esse projeto, procure fazer um levantamento dos níveis de ensino oferecido pela escola, dos horários de funcionamento, o número de alunos atendido, número de turma e número de alunos por turma. Informe-se sobre o número de professores e a sua formação, o corpo técnico e administrativo, números e funções. Procure verificar também, nesse projeto, qual a finalidade atribuída à escola e analise se a proposta pedagógica da instituição é coerente com essa finalidade. Para aprofundar ainda mais o seu olhar investigativo de estagiário a respeito do projeto político-pedagógico da escola, a seguir, algumas perguntas que poderão lhe ajudar no conhecimento e análise do PPP. Dentre elas, qual a missão da escola? Quais os objetivos? Quais são os princípios fundamentais dessa proposta? Como o PPP trata da relação com a comunidade? Que concepção de avaliação essa proposta do PPP apresenta? Como está estruturado o processo de avaliação? Como está estruturado o currículo escolar? A partir do PPP, é possível perceber-se se há preocupação com a formação para a cidadania? Você acha que isso é importante hoje na escola? O que dizem os autores sobre o PPP e a formação da cidadania? Qual a proposta de planejamento dessa escola? Os planejamentos são feitos de forma coletiva ou individual entre os professores? Os planejamentos são orientados por quem? Existe um trabalho de ajuda mútua, de cooperação entre os professores no que se refere aos vários elementos que compõem o projeto curricular? Os professores planejam e executam atividades em comum? Como o PPP prevê a organização dos processos de formação continuada dos professores? Na prática, como que isso ocorre? Que outros aspectos do PPP você gostaria de registrar? Para enriquecer a sua análise, informe-se também sobre o regimento escolar e faça a leitura desse documento. Veja se você consegue uma oportunidade de conhecer os papéis, os livros estatísticos, os relatórios que são feitos na escola, o diário de classe que acompanha o professor, os registros de matrícula e transferência que introduz os alunos na escola, os registros de notas, os históricos escolares, as atas de reunião, os termos de visitas e correspondência oficial, enfim, diferentes registros utilizados pela instituição que poderão contribuir não apenas para a compreensão da organização da escola, mas para a análise da sua dinâmica de funcionamento. É importante que o acadêmico compreenda qual é a estrutura e a dinâmica de funcionamento da escola. Na etapa de observação da escola, procure observar se a estrutura física e material e a dinâmica de funcionamento da instituição são coerentes com a finalidade da escola. Em relação à estrutura física e material, observe e estude o prédio escolar. Qual o número de salas e dependências? A proporção do espaço em relação ao número de alunos. Examine os mobiliários, os recursos de ensino disponíveis, distribuição e organização geral.
Procure ver e percorrer a instituição e perceber a maneira como aquele cenário se relaciona com a tarefa a ser realizada. Para proceder a uma análise da dinâmica de funcionamento, procure compreender o que se passa no dia a dia dessa escola. O que fazem os diferentes sujeitos, os diferentes atores que ali se encontram? E qual a relação desse fazer com a finalidade da instituição? Observe os horários de funcionamento, a entrada, a saída, o recreio. Atende para o tipo de gestão. As relações interpessoais, a relação escola e comunidade, o funcionamento da cantina, da biblioteca, da secretaria. Existe quadra de esportes, a sala de professores. Procure participar do dia a dia da escola de diferentes atividades. Reuniões de pais, reunião de professores, conselho de classe, reunião de colegiado, atividades culturais. Veja o roteiro para observação de reuniões e dessas entrevistas que consta no projeto pedagógico do curso. E para aprofundar suas análises, procure agendar e realizar uma entrevista com o supervisor, com o professor e o diretor da escola. E transforme as respostas das entrevistas em um texto que fará parte do seu relatório técnico final. A próxima etapa do estágio, caracterização da classe e do aluno. O diagnóstico da situação real da classe, da turma no qual você está realizando o seu estágio. Procure identificar os alunos atendidos pelo estabelecimento sob o aspecto econômico, social e cultural. Identificação dos alunos da classe, observando as necessidades, as possibilidades, seus interesses e limitações. Após a realização desse estudo organizado da escola, da classe e do aluno, o aluno deverá elaborar o seu relatório sobre o diagnóstico realizado, apresentando as atividades envolvidas e as restrições encontradas para o desenvolvimento da etapa de observação. A próxima etapa, observação, monitoria e participação na prática pedagógica, o auxílio à docência. Essa fase, ela visa especialmente proporcionar a oportunidade ao estagiário de participar ativamente da prática pedagógica de todas as atividades, de classe e extra-classe, realizadas na escola. O acadêmico deverá observar a ação do professor junto aos alunos, bem como a reação dos alunos junto ao professor, atividades que poderão ser realizadas nesta fase. E quais são as atividades que poderão ser realizadas nesta fase? Observação e participação nas aulas, atendimento a um determinado aluno ou grupos de alunos, de acordo com a orientação do professor regente, preparação e análise das atividades diárias, preparação do material didático, preparação das atividades para o aluno, colaboração gradativa nas atividades das salas, participação nos projetos pedagógicos da escola, participação nas festividades da escola ou da classe, participação em cursos, seminários, planejamentos, reuniões e palestras, a coordenação das atividades de recreação, participação em outras atividades, de acordo com a necessidade da escola e da classe em particular. E para o desenvolvimento dessas atividades, o estagiário deverá fazer um planejamento com o professor ou supervisor do estágio. Durante a observação da classe e da turma, o acadêmico deverá fazer um diagnóstico das necessidades da turma e elaborar um projeto de intervenção de acordo com as suas necessidades, que será a nossa próxima etapa, elaboração de projeto de intervenção e regência. A elaboração e execução de um projeto pedagógico envolvendo atividades a serem desencadeadas dentro de um período de um tempo determinado. Parte de uma situação-problema, visando a sua solução. O projeto precisa ser simples e claro, para que qualquer pessoa possa acompanhar o desenvolvimento e ver os seus resultados. Então, nós teremos algumas orientações para a elaboração do projeto pedagógico. Quais são os elementos básicos a serem considerados na elaboração desse projeto? Alguns questionamentos têm que ser realizados. O que se pretende investigar constitui o objeto de seu trabalho. Do objeto deriva o título do seu projeto. Deve-se cuidar para que esse título não seja muito extenso. Por quê? O porquê é a justificativa, ou seja, as razões, a relevância da realização do projeto e a importância dele para a comunidade. Para quê? O para quê define os objetivos gerais, o que se pretende alcançar com a execução do projeto. Os objetivos devem ser redigidos de forma clara, utilizando-se o verbo no infinitivo, de modo a dar uma visão global do assunto. E para quem?
O para quem define os objetivos específicos, isso é, a aplicação dos objetivos gerais e situações particulares e concretas. E como? O como descreve os procedimentos adotados para que se alcance os objetivos, ou seja, é a metodologia do trabalho a ser utilizada em sala de aula. É escrito usando-se os verbos no tempo futuro e levando-se em conta as técnicas a serem utilizadas para a coleta de dados, entrevista, observações, questionários, definindo as formas e a descrição de organização e análise dos dados. E quando? O quando define o tempo, o cronograma necessário para a realização de cada uma das etapas propostas no projeto de intervenção, incluindo a redação do relatório final. O cronograma ele pode ser realizado em dias, semanas, meses, módulos, conforme a duração do projeto. Com que recursos? Com que recursos irei realizar o projeto? Quais os recursos humanos, as pessoas envolvidas? Quais os recursos materiais, os recursos pedagógicos? E o financeiro, a previsão de custo que o projeto será desenvolvido. E por último, a referência pedagógica. E por último, a referência bibliográfica. A bibliografia a ser relacionada constitui-se de todos os documentos consultados para a elaboração do projeto. Os livros, artigos, a publicação, e ele deve ser listado em ordem alfabética. Após a realização da observação e caracterização da escola, da caracterização da turma, do auxílio à docência e observação, da elaboração do projeto de intervenção e da regência, o acadêmico deverá elaborar um relatório final, que deverá ser postado na sala virtual, no AVA. E as fichas comprobatórias deverão ser entregues no polo de apoio presencial para a tutora e será arquivado na secretaria. Orientações para a elaboração do relatório de estágio. Ao finalizar o estágio, em cada etapa, o acadêmico deverá elaborar o relatório técnico-científico contendo os seguintes elementos. Elementos pré-textuais ou preliminares, que antecedem o texto. Na capa, contém os dados que identificam o relatório. Folha de rosto, que é a fonte principal de identificação do relatório. O sumário, que é a relação das partes principais do relatório, objetivando facilitar a localização e o acesso às partes em que o assunto ou conteúdo foi dividido. A capa, folha de rosto e sumário terá o modelo em anexo do projeto do estágio. Elementos textuais. O texto é a parte do relatório onde o assunto é apresentado e desenvolvido. A sua estrutura obedece a uma sequência. Primeiramente, o acadêmico irá fazer a introdução, que contém a exposição da justificativa ou relevância do estágio curricular supervisionado, a explicitação dos objetivos e das questões que nortearam a realização do estágio, a indicação da metodologia a ser utilizada e contém ainda a indicação da estrutura do texto. No desenvolvimento, que é o corpo do trabalho, inclui a descrição, a análise e a interpretação dos dados coletados. No desenvolvimento, o acadêmico deverá apresentar as atividades realizadas durante todas as etapas do estágio. As considerações finais. É a síntese final do trabalho, enfatizando as conclusões obtidas a partir da realidade observada na escola campo de estágio. Elementos pós-textos ou pós-liminares, acréscimo ao textos, que são referências bibliográficas, é a relação em ordem alfabética das fontes bibliográficas utilizadas. O anexo, material complementar que serve para fundamentar, comprovar e ilustrar o trabalho como fichas e roteiros de entrevista. Na elaboração do relatório final, é importante que o aluno esteja atento às fichas comprobatórias de estágio, ou seja, a documentação que devem ser entregue junto com o relatório. Toda documentação entregue ao professor orientador deve ser original e não deve conter rasuras. As atividades de estágios deverão ser realizadas em instituições públicas, federal, estadual, municipal e privadas. As assinaturas e carimbos dos professores, coordenadores, supervisores e diretores da escola são obrigatórios. Nenhuma prática do estágio poderá prejudicar a frequência às aulas. Observações finais. O estágio, nos anos iniciais do ensino fundamental, deverá ser iniciado mediante a comunicação do nome da escola e o período de realização do estágio para a tutora presencial, que será responsável pelo acompanhamento do estágio na escola. A tutora presencial irá assinar a carta de encaminhamento, que deverá ser entregue à direção e arquivada na escola. O termo de compromisso,
A declaração de aceite, a ficha de frequência e as fichas de avaliação do estagiário serão arquivados no polo de apoio presencial ao término de cada semestre. O estágio deverá ser realizado em escolas públicas ou privadas. No sexto período, preferencialmente, o estágio deverá ser realizado em turmas do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental. A carga horária do estágio deverá ser cumprida rigorosamente, sendo observada a carga horária específica de cada atividade descrita no quadro de carga horária do estágio, ou seja, caracterização da escola, observação e participação na prática pedagógica, elaboração de projetos de intervenção, regência, elaboração de relatório parcial e final. O projeto de intervenção deverá ser elaborado mediante as orientações da professora regente, de acordo com o diagnóstico e necessidades da turma. A carga horária de planejamento ela poderá ser realizada fora da escola, mas deverá constar na ficha de frequência. A ficha de frequência ela deve ser assinada diariamente, especificando a atividade realizada. Se o acadêmico utilizar mais de uma ficha de frequência, todas devem ser assinadas e carimbadas. Nenhum documento deverá ter rasuras. Todos os documentos relativos ao estágio estarão disponibilizados na nossa sala virtual e também as orientações dadas para a operacionalização do estágio. Finalizamos então a nossa aula de hoje com uma frase do mestre Paulo Freire. Ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Até breve.